Estamos con Bernardo Manzano Fernández, integrante del comité directivo de Claxo por la región Brasil. Bernardo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí contigo nuevamente. Recordábamos fuera del aire la cantidad de años que ya participás de Claxo TV, 10 años por lo menos. 10 años, sí. 10 años. 10 Bueno, años. bienvenido una vez más. El primer asunto que yo hablé fue sobre la educación del campo, Ok. 10 años atrás. Hablando de la educación del campo, hay una anécdota interesante. ¿Fue en base a eso que tú tuviste que entrevistar o fuiste a entrevistar a Freire? Sí, en la época yo era miembro del sector de educación del Movimiento Sin Tierra y el sector de educación pidió que yo hablase con Freire y hice una entrevista con él para que él desse una mensaje para los maestros y maestras de las escuelas, de los asentamientos. Wow. Y ahí entonces grabé una entrevista de 15 minutos y en el final de la entrevista él habló de cómo él entiende la educación del campo y en el final de la entrevista él manda una mensaje para las maestras y maestros de las escuelas del campo. Fue muy bonito. Pero termina con ese video, ¿cuándo se muestra? ¿Es después de que fallece Freire? No, este video fue en junio de 1996 y él falleció en marzo de 1997. Pero tú lo presentas con ese mensaje a la comunidad campesina. Sí, porque Paulo Freire estaba invitado para a abertura del primer encuentro nacional de educadoras y educadores de la reforma agraria. Y él falleció antes. Entonces nosotros utilizamos el video en la abertura como si él estuviese presente. Tremendo. Incluso porque la fala la charla de Paulo Freire era una mensaje para las maestras y los maestros. Impresionante. Si les parece, veamos un fragmento de esta entrevista que le hizo Bernardo a Freire, porque me parece que es un incunable, digo, es una joyita, vale la pena tener en cuenta. Y en claxo.tv va a estar el video completo, está en YouTube, pero va a estar el video completo en Claxo TV para que lo puedan ver. Pero veamos un fragmento y volvemos a la entrevista con Bernardo. A prática educativa viabiliza os conhecimentos em torno dessas preocupações. Quer dizer, a prática educativa tem que estar vinculada à questão da produção, tem que estar vinculada à questão da cultura, tem que estar vinculada à questão da história, porque no fundo um processo de reforma agrária inaugura uma nova história dos homens e das mulheres, inaugura uma nova cultura, a cultura agora, a cultura que nasce de um processo de transformação do mundo e por isso mesmo então ela implica em transformações sociais, a cultura como agente das transformações também. Un fragmentito entonces, recuerden, la entrevista completa está en YouTube, Bernardo, pero va a estar en Claxo TV. Exactamente. Bueno, Bernardo, siempre es interesante hablar de Freire porque permite referenciar a los niveles de lucidez que tenía en su pensamiento, tanto más adelantado, ¿no? Digo, tenía un nivel de mirada con un nivel de profundidad y adelantado a la sociedad en la que vivía, que Dios sigue teniendo un nivel de actualidad y que parece reformularse con lo que pasa en la actualidad el conocimiento de Freire, ¿no? Sí, Freire, yo diría que este adelantado de Freire es la lógica de la libertación. O sea, Freire siempre piensa la educación como una condición esencial para la liberación de las personas. Claro. Entonces, usted comprender su mundo. La educación para Freire, su pedagogía era comprender el mundo para ser libre. Y a mí me gustaba mucho de cómo él hablaba en ser libre. Ele dizia, ser livre é ser usted mismo, não é ser outra coisa. ¿No? En un momento que todo el tiempo nos quieren convencer que para ser mejores tenemos que ser como otra persona o adquirir determinadas cosas, ese mensaje cobra actualidad absoluta. Exatamente, porque ele dizia, o que os campesinos querem quando os campesinos ocupam a terra? Eles querem ser campesinos, nada mais do que isto, não? Então, o que vocês querem quando vocês querem ser maestros ou maestras?
querem ser buenos e buenas maestras, e para isso têm que ser livres. Não há uma qualificação sem a liberdade, não? Então, isso para mim Paulo Freire é um legado de Paulo Freire. Ou seja, seu livro La Pedagogia de la Autonomia, para mim, é uma referência extremamente importante. Para mim, está mais além da Pedagogia del Oprimido. Então, é um livro que, para mim, era uma referência para todo e toda educadora. Bernardo, hablar de Freire y de su pensamiento en momentos de Bolsonaro también es una forma de confrontar discursivamente y frente a la preocupación concreta que implica Brasil. Lo hablamos varias veces, Brasil nos duele en un montón de sentidos. ¿Qué momento está viviendo Brasil? ¿En qué momento está? Entonces, yo recuerdo de una manifestación que ocurrió en una de las charlas de Paulo Freire, una manifestación que ocurrió en una de las presentaciones generales de esos grandes espectáculos que hace Bolsonaro. Yo me recuerdo que había un grupo de personas con una faixa fora Paulo Freire, que Paulo Freire é um comunista, nós não queremos Paulo Freire em nossas escolas. Então, é muito interessante porque o grupo de Bolsonaro, os chamados bolsominions, a eles não lhes gustam Paulo Freire. Incluso porque, como eu falava antes, Paulo Freire defende a autonomia do pensamento. Então, para o grupo de Bolsonaro, que não tem nenhuma autonomia de pensamento, tem um pensamento cerrado, defende o negacionismo, defende a ignorância. É evidente que essas pessoas não podem gostar de Paulo Freire. Claro. Então, Bolsonaro não faz parte de um grupo que consegue compreender a importância de Paulo Freire. Portanto, você imagina um governo que vem destruindo a ciência, que vem destruindo inclusive as ciências humanas. Então, Paulo Freire, para ele, é um inimigo muito forte. Então, é triste você ver manifestações contra Paulo Freire, enquanto esta pessoa está defendendo seus direitos, defendendo que você seja livre, mas as pessoas dizem, eu não quero ser livre. Isso, Gustavo, chega perto do fascismo. Então, este é um momento terrível que vivemos em Brasil hoje. Eu espero que Brasil tenha uma estrutura institucional, que tenha uma cultura política para superar este momento. Porque na história de Brasil, eu diria que as ditaduras que nós tivemos foram muito malas, no sentido de impedir o pensamento livre. Pero agora nós estamos enfrentando isso dentro da democracia. Então, é um momento muito difícil. Bernardo, uno de los puntos, evidentemente la pandemia fue un desastre en Brasil, pero uno de los puntos que a mí también me preocupan y mucho, y que entiendo que es preocupación de mucha gente en Brasil, tiene que ver con lo medioambiental. La destrucción de la Amazonia, pero sobre todo la ideología del gobierno de Brasil de desmerecer que en realidad no hay un problema medioambiental, de que no pasa nada en realidad, que es todo parte de una campaña falsa, que no hay problema relacionado con el aumento de la temperatura, el aumento del nivel de los mares. Digo, exactamente cuál es la situación que se vive con respecto al desastre medioambiental del Amazonas. Mira, el desastre ambiental de la Amazonía es hoy talvez um problema que não é solamente um problema de Brasil, pero é um problema de todos, de todo o mundo. ¿Por quê? Porque a Amazônia é um território que está sendo devastado por la fronteira agrícola. E essa devastação por la fronteira agrícola é uma devastação que, hasta os últimos governos, havia um certo controle
dessa devastação. Então, os governos criavam um conjunto de obstáculos que impedia o avanço da fronteira. E este governo sacou todos os obstáculos e, mais do que isto, criou incentivos para o avanço da fronteira. Isto faz parte, Gustavo, desta postura negacionista de não reconhecer a ciência e de crer, porque não é uma alienação. Eles não estão fazendo isso porque são alienados. Eles estão fazendo isso porque eles acreditam. Isto é muito mais forte do que quando você fala, bom, eles não sabem o que estão fazendo. Por exemplo, quando Cristo disse, Padre, perdona, eles não sabem o que estão fazendo. E não é este caso. Este caso é, eles sabem o que estão fazendo e vão destruir. Pero eles não têm ideia de que este processo já está muito adelantado. Eles pensam que não pode, essa natureza é infinita. Eles não têm conhecimento. Eles estão certos que podem destruir, mas não têm conhecimento do resultado da destruição. Bernardo, en todo este panorama, no solamente situándose en Brasil, sino de las tramas de las desigualdades en toda la región, ¿cuál es la importancia de la conferencia de Claxo de junio del 2022? Bueno, la conferencia de Claxo es un marco importante porque Claxo es una referencia para las ciencias humanas de América Latina. Entonces mira que todos e todas investigadores e investigadoras estão ligados sobre os temas que vão ser debatidos, quem são as pessoas que vão falar, quais são os trabalhos que vão ser apresentados. Então, Claxo, esta conferência, ela é uma referência porque é um conjunto de la produção do conhecimento de América Latina que apunta um sul, não? Para onde estamos caminhando. Então, acompanhar a conferência de Claxo é uma espécie de uma atualização do conhecimento e também de conhecer a perspectiva das ciências sociais latino-americanas e caribenha. Gracias, Bernardo. Un placer. Muitas graças, Gustavo. Estou listo quando necessitas. Estamos aqui para contribuir com Claxo.